Como fazer as pazes em ser uma pessoa espiritualizada e mesmo assim querer mais, mas às vezes eu me pergunto, será que isso é de Deus? Será que isso não é ganância? Ou às vezes, como entender o que é que está acontecendo porque eu estou em busca dessa vida melhor, mais próspera, mas mesmo assim tem algo me travando. Então esse vídeo vai para essas duas perspectivas e tem uma história da Bíblia que eu gosto muito, porque se a gente descascar um pouco mais, a gente consegue tirar coisas incríveis e muito esclarecedoras pra gente. Então, é a história, você já ouviu falar daquela história do povo que foi liberto do Egito por Moisés em direção à Terra Prometida? Pois bem, eu vou contar muito rápido, só para você pegar alguns pontos aqui que são importantes. O primeiro é que Moisés falou, recebeu um chamado de Deus falando, vamos tirar o povo do Egito. Vamos libertar que eles aqui estão escravizados. Beleza. Moisés chegou pro faraó, falou, faraó, libera o povo. O faraó falou que não. Aí Deus foi lá e mandou as 10 pragas. Depois disso, o faraó liberou, Moisés pegou a galera, falou, vambora. E eles, quando estavam no meio do caminho, o faraó mudou de ideia, foi atrás e aí abriu o Mar Vermelho, tá? Então essa é a história e tudo mais. E daí, beleza, abriu o Mar Vermelho, eles passaram, a galera ficou pra trás, não conseguiu alcançar. E o que eu acho mais interessante dessa história é que você sabe quanto tempo era pra eles ficarem nessa travessia? Aliás, era para eles ficarem 7 ou 15 dias, alguma coisa assim. Sabe quanto tempo eles ficaram? 40 anos. 40 anos. E daí, aqui tem um ponto que, se fosse para ser 40 anos só, tudo bem. Mas o problema é que a promessa era para ter sido muito menor, era para eles terem chegado em muito menos tempo. E aqui o primeiro ponto, até para você conseguir se desconectar dessa ideia de pobreza, de escassez e tudo mais, é você não enxergar isso, a sua desconexão com a abundância, a sua desconexão com a grandiosidade é algo que está impactando a nós coletivamente como sociedade e o avanço da sua família. A gente que tem esse coração bonito, né, de valores espirituais, quando a gente vê que muitas vezes, se a gente não tá fazendo pela gente, mas a gente deixar de fazer prejudica os outros, cria na gente uma força sobre-humana. E eu quero que a gente se conecte com essa força. Então, muitas vezes, e a gente vai fazer mais aberturas aqui, você vai ver que o quanto que isso está impactando que a gente evolua espiritualmente, que a gente finalmente saia de uma terceira dimensão e a gente consiga viver uma sociedade muito mais próspera e alinhada. E para a gente abrir mais e você ter a clareza, eu trouxe aqui 3 pontos que aconteceram durante esses 40 anos no deserto que fizeram com que o povo ficasse ali. Um primeiro fato é quando Moisés estava ali andando com a galera, daqui a pouco o povo do Egito estava vindo atrás. Teve um momento que ele olhou para trás, viu aquela galera vindo, ele olhou para Deus e clamou, falou, Deus, o que é que eu faço? E a resposta dele foi, por que clamas? Peça ao povo que marche. Por que clamas? Marcha. Quando a gente está nesse movimento de travessia, se você já viveu isso em algum momento, ou você vai se colocar a viver, algumas coisas são necessárias. E uma delas é que eu sempre falo, é que quando você dá o passo, a vida te traz o chão. Então, muitas vezes, um apego ao que é pouco ou uma incapacidade de alcançar o muito
é não conseguir tolerar o desconforto dessa lógica de que vai ser necessário agir para que a vida lhe traga as respostas. Sempre nessa ordem, sempre nessa ordem. Eu fiz um vídeo recentemente aqui sobre a dúvida para você talvez ter essa clareza de para onde agir. Tem espaço para a gente falar mais sobre isso. Mas esse é o principal questionamento. O quanto que você não consegue tolerar o desconforto da ordem de dar o passo para que a vida dá o chão. E daí é muito mais confortável eu querer menos do que eu ter que lidar com isso. Um segundo ponto muito legal é que enquanto eles estavam ali no deserto, dizem que todos os dias, eu acho que todas as manhãs, caía uma substância do céu que eles chamavam de maná, que era um alimento, e é de onde eles se alimentavam. A água, ela saía das rochas. Eles vestiam umas roupas que as roupas não envelheciam. As roupas não envelheciam, enfim. E durante todo esse... E daí, só que o povo que estava ali atravessando, eles reclamavam, que eles falavam assim, cara, tudo bem, mas eu prefiro 1000 vezes o Egito, porque lá eu sei que era garantido que todos os dias eu teria que comer. Era muito melhor ser escravo lá, garantindo que eu teria sempre o que comer, do que estar aqui, tendo que receber as coisas dessa forma provisionada, que eu não sei. E aí um questionamento que a gente tem é o seguinte: se a gente está saindo de uma zona de abundância atual e a gente está querendo chegar numa terra, de uma zona atual e querendo chegar numa terra prometida, se a gente está querendo passar por essa transição, a travessia, o deserto, ele é necessário, até para a gente mudar a nossa forma, mudar a nossa estrutura e conseguir sustentar uma nova estrutura. E nesse tempo de travessia, a gente precisa contar muito com a provisão, que é o quê? Olhar para trás e ver, cara, mas nunca me faltou nada. Talvez não da forma que eu enxergava, como eu esperava que as coisas viessem. Mas nesse momento, o que é que me faltou? E foi essa consciência de ingratidão, de insegurança e, de novo, a intolerância à incerteza ou falta de fé, que fez com que a consciência daquele povo ficasse tão baixa que algo que era para demorar muito menos começou a demorar muito mais. Então a pergunta que eu deixo para você é o quanto que o seu apego à escravidão que você vivia e o quanto que você não conseguir avançar e finalmente chegar na Terra Prometida e estar há anos vivendo nesse deserto, é essa falta de percepção que no fundo nada te faltou, nada tem te faltado. E eu não acho que esse seja um lugar legal de ficar dependendo de provisão todo o tempo. Mas quando a gente tem essa consciência de que eu tô mudando o meu patamar e que isso é um deserto temporário, um lugar de passagem, eu consigo falar, cara, por hoje, olha quantas manás vieram para mim em formato de ideias, em formato de direcionamentos, em formato de uma ajuda, umas coisas pequenas, para que você consiga se tornar uma atmosfera muito mais favorável para que as outras coisas que vão acelerar o seu processo possam adentrar. Então esse é o questionamento. O quanto que a insatisfação contínua com o momento temporário que pede provisão é o motivo de você estar aí, ou agarrada a um deserto, ou agarrada a um período de escravidão. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto e último que eu quero trazer é que quando eles estavam chegando na Terra Prometida, eles pediram para 12 homens ir lá ver como que era, o que eles enxergavam. Vai dar uma espiada pra gente saber o que nos espera. E quando eles chegaram, eles falaram, gente, não vai dar não. É uma terra onde só tem gigante. É uma terra que, tem uns cachos de uva tão grandes assim,
que precisam de 2 caras para conseguir carregar. Não vai dar pra gente, não vai dar pra gente. E eles chegaram desanimados. E daí o povo falou, caraca, velho, ficamos 40 anos entrando aqui pra chegar e ver que não é pra gente. E o que a gente traz aqui? Qual que é o entendimento que a gente pode absorver? Que o que tem te assustado daquilo que você acha que será esse lugar, essa sua terra prometida? O que é tão grande? O que é tão desconfortável? Onde habita em você tanta insegurança que você acha que ali você não vai ser capaz de habitar? Então é melhor eu nem chegar lá porque ela vai ser tão sofrido, lá vai ser tão... Eu sou tão incapaz de viver aquilo que é melhor eu ficar nesse pouco. Olha essa zona de conforto. E o que é mais interessante é que quando eles chegaram, a forma como eles conseguiram entrar na Terra foi uma forma muito tipo... Deus mandou uma estratégia, falou... Dá umas 7 voltas em volta da cerca, depois toca uma trombeta e eles conseguiram entrar com uma estratégia que lá atrás eles nem pensariam. E o que eu quero trazer com isso é que as ferramentas necessárias para você viver a grandiosidade lhe serão fornecidas no momento certo. Para você conseguir viver aquilo, você vai precisar de estruturas que nesse momento não faz sentido você saber. Mais uma vez, a fé e a confiança de que o que se é necessário lhe será fornecido. E mais uma vez, pela falta de fé, é melhor ficar no pequeno. Você consegue ver com tudo isso que eu tô falando que existe uma que quando você se apropria da terra prometida, quando você se apropria da terra da abundância, existe um necessário de rasgar de vestes antigas, de peles, de envergaduras antigas, para que você sustente uma nova e mais favorável envergadura e mais gloriosa e mais compatível com algo que é divino. O que eu peço aqui é que você não veja mais, não, eu não preciso de tanto, estar ok com o desequilíbrio financeiro, estar ok com a desarmonia do seu casamento, que você veja isso, que você não veja isso como uma personalidade, que você veja isso como um afastamento de uma consciência divina saudável. Uma consciência divina saudável. E quando a gente pensa numa sociedade mais evoluída, ela nada mais é do que somatórios de indivíduos evoluídos. Quais dos pontos aqui você pode pegar depois e anotar e falar, cara, esses são os pontos que eu vejo que estão me mantendo 40 anos num processo que era para eu ficar 7 dias. Esses são os pontos que a galera tá saindo ali, fugindo, indo para a Terra Prometida e você tá decidindo ficar numa prisão, numa escravidão e numa falta de liberdade. Uma falta de liberdade de você quem você é em autenticidade, uma falta de liberdade de acreditar que você tem em você as ferramentas necessárias para viver algo grande e o porquê que a gente vai fazer isso. Porque se seus filhos nascerem no deserto, é uma opção. Mas se você rasga essas vestes antigas e coloca essas novas vestes muito mais alinhadas com o novo momento que a gente está prestes a viver espiritualmente em sociedade, você faz com que seus filhos nasçam na Terra Prometida. Eu não estou falando que é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente traz esse vídeo e outros vídeos parecidos com esse, a gente vai criando esse vórtex, criando esse momentum, a gente chega até lá. No fundo, nós estamos aqui para sermos palco, para que a nossa vida seja palco da grandeza e da grandiosidade de Deus. Essa é a minha inspiração para você. Se você quiser assistir mais vídeos como esse, só rola aqui no canal. Beijos.